Eu sempre quando eu vivencio momentos como esses, né, onde nós como pastores, como igreja, nós abençoamos e enviamos famílias, jovens, né, pessoas para viver um novo ciclo, uma nova estação, uma nova etapa em sua vida, em suas vidas. Eu lembro de um detalhe tão simples, tão significativo, que tem a ver com nós também, comigo, com você, com a Maria, comigo, com o pastor Lapa, com o pastor Luiz, com todos nós que estamos aqui. Irmãos, nós só estamos aqui hoje amando a Jesus, servindo a Jesus, vivendo uma vida de obediência à sua palavra. Sabe por quê? Porque alguém foi fiel e obediente ao Evangelho. Você está aí? Quantos estão comigo? Um dia na sua vida, na sua história, na sua jornada, você ouviu a mensagem do Evangelho, essa mensagem te alcançou, te resgatou, te transformou, te curou, te libertou, tem te transformado até hoje. E um dia você ouviu, eu ouvi, nós ouvimos essa mensagem, que é a única mensagem que tem o poder de transformar vidas e corações, porque pessoas foram fiéis e obedientes ao chamado de Deus em suas vidas, e não se calaram, abriram os seus lábios e a sua boca, e com amor, com alegria, com graça, mas também com ousadia, anunciaram as boas novas, pregaram o Evangelho a tempo e fora de tempo. E nós ouvimos essa mensagem, e por isso estamos aqui. Amém, igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Que muitas crianças, que muitos adolescentes, que muitos jovens como a Maria, possam dizer sim para o Senhor, possam ser enviados, que os nossos filhos possam viver essa experiência. Sabe por quê? Porque eu e você decidimos nos posicionar espiritualmente diante do Senhor, e decidimos dizer: sim, Senhor, eu não vou me calar, eu vou anunciar o teu Evangelho para os meus filhos, para a próxima descendência, para que eles possam ir até as nações, para que eles possam pregar o Evangelho do outro lado do mundo, mas também do outro lado da rua, Maria, e do outro lado do país. Glória a Deus, irmãos. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para a igreja nessa noite, e a minha oração, a minha sincera oração, é que você possa ser confrontado por Deus nessa noite, mas não apenas confrontado, mas encorajado, que você possa sair daqui se sentindo: uau, Deus me confrontou com sua palavra, mas Deus também me encorajou a buscá-lo, me encorajou a crer na sua palavra e nas promessas que Ele tem para a minha vida, para a minha família e para a minha casa. Então, desde já, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus, como diz o nosso pastor, possa te pegar por dentro, que hoje você possa ouvir a voz do Senhor, que você possa ser confrontado, e confrontado em amor, e que você possa ser encorajado a crer que Deus é fiel, e que todas as promessas e palavras que Ele liberou sobre a tua vida e disse a teu respeito, Ele vai cumprir. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus.
eu pergunto para você: o quanto que você quer viver a transformação de Deus em sua vida? Quantos estão comigo? Vou perguntar mais uma vez. Nós estamos no início de um novo ano, 2025. Temos todo um ano para viver pela frente. A minha pergunta é simples: o quanto que você quer viver a transformação de Deus na tua vida e no teu lar, na tua vida e na tua casa? O quanto? Você quer viver a transformação de Deus na tua vida? Você quer viver? Sim ou não? Você crê que Deus pode mudar a tua sorte, te abençoando muitíssimo? Você crê que o Deus que te criou, que te ama e que tem um propósito na tua vida, tem o desejo e a vontade de te abençoar muitíssimo? Você crê nisso? Pois Deus tem essa vontade. A vontade de Deus, meus irmãos, é de nos abençoar, mas não nos abençoar de qualquer jeito, de qualquer forma, mas de nos abençoar muitíssimo. Muitíssimo. Coloca um pouco mais de retorno para mim, por favor. Aqui. Obrigado. Hoje eu quero falar para vocês sobre um ilustre desconhecido. Fala comigo assim, ó. Ilustre. Novamente, ilustre desconhecido. Hoje eu quero vos falar sobre um ilustre desconhecido que viveu a transformação de Deus na sua vida, que não se conformou com o seu destino, com o seu nascimento e com o seu nome. Não se conformou. Diz assim comigo: não se conformou. Diz com maior alegria, maior força: não se conformou. Este ilustre desconhecido, pastor Lapa, ele decidiu não se conformar com o seu destino, com o seu nascimento e com o seu nome. E nós vamos ver o que ele fez, as decisões que ele tomou para viver a transformação de Deus na sua vida, para ver Deus o abençoando muitíssimo, para ver Deus o livrando do mal e da dor, mas também para ver Deus expandindo as suas fronteiras, ampliando os seus territórios. Quantos querem ver Deus o abençoando muitíssimo e expandindo as suas fronteiras, ampliando os seus territórios? Amém? Eu quero, irmãos. Eu quero, eu tomo posse. Eu tomo posse, meus irmãos. Enquanto eu estava orando e meditando e escrevendo esta mensagem, todas as vezes que eu parei para ler o texto bíblico, que eu li diversas vezes, e meditar, escrever e reescrever, reescrever, esta verdade que este ilustre desconhecido viveu, saltou e começou a saltar mais forte dentro do meu espírito. Que verdade, pastor? O desejo de querer ser abençoado por Deus muitíssimo. E nos últimos dias, eu tenho orado, pastor Cirlane, todos os dias: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu quero que o Senhor abençoe a minha casa, a minha esposa, o meu casamento, os meus filhos e os filhos dos meus filhos muitíssimo. Ah, pastor, mas é uma oração egoísta. Não é. Não é. E você vai entender o porquê. Abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 4.
Este ilustre desconhecido se chama Jabes. Diz assim comigo, Jabes. Mais uma vez, Jabes. 1 Crônicas capítulo 4. A partir do versículo 9. São apenas 2 versículos. Na versão NVI, eu vou ler em 3 versões. Na NVI, está escrito assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Versículo 10, versão NVI. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Agora, em outra versão atualizada, está escrito: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Agora na última versão, NVT, 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e 10. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: eu o dei à luz com muita dor. Jabes orou ao Deus de Israel: como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo o que eu fizer, e guarda-me de todo mal e aflição. E Deus atendeu a seu pedido. O texto diz que Jabes é mais ilustre do que seus irmãos. E por que ele era mais ilustre? Quais marcas nós encontraremos em sua vida que nos farão constatar que ele se tornou um homem ilustre? É importante nós compreendermos o contexto desta obra, deste livro. O livro de 1 Crônicas foi escrito para o povo de Deus, que por causa de sua desobediência a Deus, foi parar no exílio. Foi tirado de sua terra e levado para onde, pastor? A Babilônia. E depois de certo tempo, esses que foram levados para a Babilônia, eles voltaram. Portanto, tiveram que começar a sua história do zero. Portanto, esse autor bíblico, que nós não sabemos certamente quem é, o que é que ele faz? Ele conta de novo a história do povo de Deus. O povo, por causa de sua desobediência a Deus, foi tirado de sua terra e levado à Babilônia. E ali permaneceu por 70 anos aproximadamente. Depois desse período, eles retornam. Então esse é o contexto. E ao retornar, então o autor do livro de 1 Crônicas decide escrever. Escrever o quê? Decide contar de novo para este povo a sua própria história. Como quem diz: deixa eu narrar para vocês
a história de vocês, desde o início até agora, para que vocês possam entender outra vez quem vocês são. Que vocês são um povo que tem uma história, que vocês são um povo que tem uma identidade. Quantos estão comigo? Esse era o contexto. E este foi o propósito pelo qual o autor de 1 Crônicas escreveu esta obra. Para dizer para este povo que teve crise de identidade, se perguntando no exílio babilônico: será que nós ainda somos o povo de Deus? Será que nós ainda somos o povo de Deus? Em resposta a esta crise, sabendo que eles estavam fazendo esta pergunta, o autor de Crônicas, de 1 Crônicas, então decide contar a história do povo de Deus desde o início até aquele momento, para que eles entendessem quem eles são e eles crescem que eles eram sim o povo de Deus, que eles tinham uma história e que eles tinham uma identidade. Eles eram o povo de Deus. Agora, nessa história que 1 Crônicas nos conta, que nos narra, a principal preocupação do autor, qual é, pastor? É de destacar Davi e a linhagem de Davi. Dentro dessa história, a principal preocupação do autor de 1 Crônicas é destacar Davi e a sua linhagem, ou seja, a sua descendência, a sua família. Mas por quê, pastor? Porque Deus havia prometido bênçãos espetaculares por intermédio da família de Davi. Portanto, o autor dedica exatamente 9 capítulos, só passando nomes, Daí, escutem, de repente, o autor de Crônicas dá um break, uma pausa, e ele descreve bem rápido, em 2 versículos, em poucas palavras, o que, pastor? A vida de alguém que o resto da Bíblia não menciona. O autor vai falar sobre Jabes, um ilustre desconhecido. O autor de 1 Crônicas vai falar sobre alguém que não mais é mencionado em lugar algum nas Escrituras. E por que ele faz isso? Bem, sabemos que essa passagem que acabamos de ler, 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10, ela está no meio de uma lista de genealogia. E nesse contexto, o que é que nós vemos? Nós vemos um nome sucedendo outro, mas sem muita aplicação e explicação. Essa é a verdade. Nós vemos assim, um nome, fala comigo assim, um nome. Fala outra vez, um nome. Agora fala assim, outro nome. Novamente, outro nome. Outro nome. Outro nome. Outro nome. E daí vem Jabes. Daí a Bíblia para e coloca esses 2 versículos explicando a vida de Jabes. Por quê, pastor? Por quê? Porque no Antigo Testamento, o nome é algo muito importante. Para o judeu, o nome era identidade. Para o judeu, o nome definia o destino e a essência da pessoa. Então,
O nome dizia quem você era e o que você seria nesta vida. Então o sujeito está lendo, veja só, Antônio que gerou João, que gerou Francisco, que gerou desgraça. Antônio que gerou João, que gerou Francisco e que gerou dor, e que causou dor. Por quê, pastor? Porque este nome, Jabes, significa literalmente aquele que causa dor ou aquele que causará dor. Quantos estão comigo? É um sujeito que teve uma vida tão difícil, tão complicada, numa família tão assim, que a família decidiu fazer uma profecia de desgraça, pastor Livelto, na vida do menino, e dizer: esse menino vai ter nome de dor. Quer saber? Quer saber? Esse menino vai ter nome de dor. Porque tudo que tem em volta desse menino é dor. Tudo que tem em volta desse menino é dor. E quem escreveu a genealogia pensou assim: eu preciso escrever e explicar o que aconteceu com esse sujeito, com esse cidadão chamado Jabes, porque senão não vão saber realmente quem ele é e o que aconteceu em sua vida, e vão achar que esse menino, que esse sujeito foi uma verdadeira desgraça ou um desgraçado. Eu preciso ser claro e em poucas palavras dizer que esse menino que nasceu com esse nome, na verdade, na sua história, ele não foi um desgraçado. Ele foi um abençoado. E é interessante que na oração você percebe, quando Jabes diz assim, ó: Senhor, livra-me do mal. Por quê? Por que ele diz livra-me do mal? Porque está cheio de males na sua vida. Por que ele diz, Senhor, aumenta as minhas terras, amplia os meus territórios? Por quê? Porque tem pouca terra. E por que ele diz assim, ó, Senhor, me livra da dor? Porque a sua vida está cheia de dores. Faz sentido? Sim ou não? O nome representava a sua vida. Agora pensa comigo, se Jabes desse errado na vida, o que é que diriam sobre ele? O que é que vocês acham que diriam sobre ele? Eu acho que diriam assim, mas também com aquela família, mas também com aquela origem, mas também ninguém acreditava nesse menino, assim como foi o seu início, será o seu final. Isso é muito forte, irmãos. É muito triste, mas é muito forte. E esse era o pensamento do povo. Mas também, olha aí, não deu em nada, porque olha a sua origem, olha a sua família, olha o nome que ele recebeu. Um menino que nasceu com um nome tão ruim como esse, esperar o que dele? Um destino ruim, uma vida desgraçada, nasceu para causar dor. Assim como foi seu início, será o seu final. É o que as pessoas provavelmente pensavam sobre Jabes. Porque o nome para o judeu era algo muito forte, irmãos. O nome falava sobre a sua identidade. O nome falava sobre o seu destino. O nome falava sobre a essência que você carregava e carregaria ao longo de toda a sua vida. O seu nome determina o seu destino. Pensavam assim, da maneira como ele veio ao mundo gerando dores,
ele vai terminar gerando dores. E daí o autor de 1 Crônicas pensou. Quantos estão comigo? Amém? Daí o autor de 1 Crônicas pensou. Não, pessoal, peraí, calma, que esse foi um caso diferente. O nome dele é um nome de dor, mas o seu final foi maravilhoso. De fato, ele recebeu um nome ruim, mas o seu final foi maravilhoso. O nosso pastor tem dito, e já disse por diversas vezes aqui desse púlpito, mais importante do que o começo é o final. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Jabez, ele não se conformou. Ele não se conformou com o seu destino, ele não se conformou com o seu nascimento, ele não se conformou com o seu nome. Jabez disse assim: eu não vou ser uma vítima, eu não vou ser a pessoa destinada ao sofrimento. Eu preciso descobrir o que eu faço para mudar minha história. Eu vou descobrir o que eu preciso fazer para mudar minha história. Daí eu estou desenvolvendo, tá? Estou desenvolvendo aqui. E aí ele foi perguntar às pessoas. Estou desenvolvendo. E as pessoas disseram assim para ele: Jabez, o seu nome é o seu destino. Aceite o seu destino, homem. Ei, macho, esse é o teu destino. É causar dor, é viver uma vida de dores, é ter uma vida marcada por dores. E não só ter uma vida marcada por dores, não é só ser uma pessoa que foi marcada por dores, mas também ser uma pessoa que vai causar dores em outros. Não tem saída. Esse é o teu nome, portanto esse é o teu destino. Essa é a cruz que você vai carregar. Foi o que as pessoas disseram para ele, certamente, provavelmente. Daí disseram assim, daí Jabez disse assim: não, que história é essa? Eu vou mudar minha história. E ele começou a perguntar: ei, eu quero mudar minha história, eu quero viver uma transformação na minha vida. O que é que eu preciso fazer? Quem é que pode me ajudar a transformar a minha vida, a não viver esse destino? Aí disseram para ele: rapaz, só uma pessoa, só o Deus de Israel. Só tem um que pode transformar a tua vida, só um. Pois me diga, o Deus de Israel. É o Deus de Israel? Pois eu vou buscar esse Deus. Se é o Deus de Israel, o único que pode transformar a minha vida e me dar um destino diferente, então eu quero conhecer esse Deus. Eu vou buscar esse Deus. E o que foi que o Jabez fez, irmãos? O que foi que ele fez? Ele buscou o Deus de Israel de todo o coração. O texto diz que ele invocou o Deus de Israel. Ou seja, ele buscou o Deus de Israel de todo o coração. Posso ouvir um glória a Deus? Pensando um pouco sobre a razão pela qual a mãe lhe deu esse nome. Só Deus sabe a razão, mas pensando sobre isso, talvez a mãe de Jabez lhe deu esse nome por causa da gravidez ou parto doloroso.
por causa do parto que causou muita dor. Talvez ela deu esse nome por causa da dor de ter sido abandonada pelo marido. Ou, quem sabe, a dor de ter perdido o marido. A dor de ter concebido o filho em um tempo totalmente desfavorável, de grande crise financeira. O fato é que só Deus sabe, só o Senhor sabe a razão pela qual essa mãe deu esse nome ao seu filho. Só o Senhor sabe. E aí eu fiquei pensando, irmãos, sobre a dor da dor. A dor da dor é a dor de Jabez. A dor da dor. Jabez teve dores em sua vida, sim ou não? Sim. Jabez sentiu alguma dor? Sim. A dor certamente esteve presente em sua vida por muito tempo. Eu pergunto para você, nessa noite, você que está aqui, você que está nos assistindo, quais dores marcaram ou marcam a tua vida e a tua história? Quais dores marcaram passado e marcam até hoje a tua vida, a tua história? Você sente aqui dentro alguma dor que te acompanha há muito tempo? Coloca a mão sobre o teu coração assim comigo, por favor. Pensa nessa pergunta. Você sente aqui dentro, no seu coração, aqui dentro de você, alguma dor que tem te acompanhado há muito tempo, há tanto tempo, por muitos anos? Você tem? Você sente? A dor daquele que carregava a dor em seu nome. Quais foram as dores? Quais foram as dores daquele que carregava a dor no seu nome? Daquele que nasceu para causar dores. A dor de ter que suportar a gozação dos meninos mais fortes na infância e adolescência. A dor de lembrar diariamente que a sua chegada não foi bem-vinda. A dor de sentir vergonha de ter um nome tão estranho. Ou quem sabe a dor de não ser compreendido em sua dor. Quantas dores viveu Jabez e sentiu Jabez? Muitas dores. Muitas dores. Eu quero aqui apresentar para vocês algumas realidades humanas. Algumas realidades humanas. Algumas realidades que você já viveu ou pode estar vivendo na sua vida. E depois que eu apresentar essas realidades, eu quero te encorajar a lidar com essas realidades de uma forma diferente. A olhar para essas realidades que estão presentes na sua vida e decidir encarar essas realidades. E com a graça de Deus, você mudar essas realidades na sua vida. Amém? Passado.
Você pode até ter sido gerado por uma mãe angustiada e aflita, em meio a dor e sofrimento. Você pode até ter nascido em um tempo desfavorável. Você pode até ter crescido carregando em sua identidade a dor. Quantas vezes você se olhou no espelho e o que você enxergou foi dor? Quantas vezes? Quantas vezes na sua vida você, diante de um espelho, olhou para si mesmo e o que você viu nos seus olhos foi dor? O que você talvez veja hoje nos seus olhos seja dor, tristeza, desesperança, aflição, angústia. Você pode até hoje ter em sua mente pensamentos que têm te causado muita dor e medo, ou talvez sentimentos que têm te sufocado, gerando muita tristeza e ansiedade. Eu estou falando sobre pensamentos e sentimentos. Quantos pensamentos você tem hoje aqui, na sua mente? Quantos pensamentos que você tem hoje aqui na sua mente, presentes na sua mente, que tem te causado dor e medo? Que tem gerado aqui dentro de você dúvida? Quantos sentimentos estão dentro de você? E eu estou falando no plural, sentimentos que já há tempos estão te sufocando. Você se sente sufocado, você se sente sufocada. São muitos sentimentos aqui dentro que estão te sufocando, que estão gerando medo, dor e tristeza dentro de você. Presente, hoje, você tem carregado dores na sua vida, dores que te marcam, dores que causam feridas na tua alma, dores que te paralisam. Dores que têm te paralisado. Ah, pastor, eu estou assim, pastor. Pastor Beto, eu estou assim. Eu tenho dores aqui dentro, pastor. Eu não consigo descrever a dor que há tanto tempo eu estou sentindo, pastor. Mas eu sei, pastor, que são essas dores que estão aqui dentro e que me acompanham há tantos anos, que estão me paralisando, que estão me impedindo de viver o propósito de Deus na minha vida, que roubaram de mim a alegria e a paz. Dores que te fazem acreditar que a dor, é maior do que você. Quantos que têm acreditado na sua vida, na sua história, que a sua dor é maior do que você? Eu digo para você nessa noite, ela não é maior. Como assim, pastor? Deus é maior. Diz comigo, Deus, diz novamente, Deus é maior do que a minha dor. A dor não é maior do que você, e a tua dor, a dor que você sente, não é maior do que o teu Deus. Posso ouvir um aleluia? Você crê nisso?
a tua dor, a dor que você carrega, não é maior do que você e não é maior do que o teu Deus. A dor que você carrega não é maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é maior do que as tuas dores. A palavra de Deus, ela é mais forte do que as tuas dores. Ah, pastor, mas o que eu estou sentindo é tão forte. Eu tenho uma coisa para te dizer: o Espírito Santo de Deus que habita em você é mais forte do que as tuas dores. Se Deus é maior e mais forte, se o Espírito Santo de Deus é maior e mais forte, se a palavra de Deus é maior e mais forte, a minha pergunta para ti hoje: em quem você acredita? Quem você está ouvindo? Você está dando ouvidos às tuas dores? Você está dizendo para as tuas dores: é verdade, eu nasci para causar dores, eu nasci para ser uma desgraça, o que eu sinto é a verdade sobre mim. Mas não é. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele diz realmente quem você é. O que Deus diz sobre você é a verdade a teu respeito. As tuas dores, os teus erros, os teus pecados não definem quem você é. Deus define quem você é. A palavra de Deus define quem você é. O que é que eu preciso fazer então, pastor? Me diz aí, por favor, pelo amor de Deus. O que é que eu preciso fazer? Você precisa mudar. Mudar o quê, pastor Beto? Mudar suas lentes. Muitos estão vivendo todos os dias nos seus relacionamentos, em casa, no trabalho, na igreja, na faculdade, no colégio, enfim. Muitos estão vivendo a sua vida pelas lentes da dor. Mas hoje à noite, Deus está dizendo para você: você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Mudar as suas lentes. Tirar as lentes da dor. Tirar as lentes do medo. Tirar as lentes da culpa. E colocar as lentes da graça, e colocar as lentes de Cristo, e colocar as lentes do Evangelho. Amém? Você precisa mudar as suas lentes. Olhe para você e para a sua vida pelas lentes de Cristo. Olhe para você e para a sua própria vida e história pelas lentes de Cristo, pelas lentes do Evangelho. Pare de declarar a sua dor sobre você e sobre a sua história. Quantos estão comigo? Pare de declarar a sua dor sobre a sua vida e sobre a sua história. Pare de empoderar a dor que você está sentindo. Pare de maximizar a dor que você está sentindo.
Pare de dar voz a essa dor. Solte a dor e apegue-se àquele que cura toda dor, Jesus. Repete-se comigo: eu vou, pela fé, hoje à noite, soltar a minha dor e me apegar àquele que cura a minha dor, Jesus. É o que você precisa fazer. São decisões que você precisa tomar, atitudes. Você precisa hoje à noite decidir, no início desse ano, soltar as tuas dores e se apegar e se agarrar àquele que tem o poder de curar as minhas dores e as tuas dores, de sarar as minhas feridas e as tuas feridas, de trazer transformação ao meu coração e ao teu coração. Amém? Jabez, ele venceu as dores em sua vida com duas atitudes. Jabez, o ilustre desconhecido, ele venceu as suas dores com duas atitudes, pelo menos duas atitudes. Qual foi a primeira, pastor? Primeiro, Jabez invocou o Deus de Israel. Jabez não mudou de nome. Jabez não mudou de nome, Jabez não mudou de família, Jabez não mudou os fatos do que aconteceu na sua casa e família, Jabez não apagou o seu passado, Jabez não fez regressão, Jabez não fez as pazes com o seu passado. Jabez parou de invocar, escute, Jabez parou de invocar a sua dor. Pegou aí no teu espírito? Pegou? Jabez parou de invocar a sua dor. Jabez parou de invocar o que não viveu por causa da dor. Quantos hoje, todos os dias, invocam a sua dor? Invocam o que não viveram por causa da dor que estão sentindo. Dia após dia, ao invés de invocar o Deus de Israel, obrigado, ao invés de invocar a Cristo, ao invés de invocar a presença daquele que o ama e pode transformar a sua vida, invocam a sua dor todos os dias. Aplicação prática e pastoral. Pare de invocar a sua dor. Pare de empoderar a sua dor. Pare de dar voz à dor. Pare de trabalhar para manter viva uma dor que já morreu. Quantos de nós estamos trabalhando para manter vivo algo que já morreu em nossas vidas? Para manter presente algo que não deveria estar mais presente aqui dentro, aqui nas nossas mentes. Mas é o que é que muitos fazem, ou estão fazendo? Cristalizam a dor. E tornam a dor a sua maior verdade. Pare de querer manter viva a dor para justificar os seus erros e fracassos. No nome de Jesus, meus irmãos.
Muitos estão mantendo suas dores vivas, ressentimentos, amarguras. Deus está falando com alguém aqui hoje. Muitos estão mantendo vivos ressentimentos, amarguras, feridas, dores, para justificar o porquê vivem como estão vivendo. Ah, pastor, eu sou assim, uma pessoa triste, uma pessoa derrotada, uma pessoa que nunca conseguiu fazer nada, nunca conseguiu construir nada. Mas olha, pastor, para a minha vida, olha para o meu passado, quanto que eu sofri, quantas dores me causaram, ou quantas dores eu causei. Deus não quer que você justifique. Deus quer te justificar, meu irmão, em Cristo e por Cristo. Para de ficar justificando as tuas atitudes. Pelo que você viveu e sofreu no passado. Meu irmão, Deus não te criou para ser vítima. Deus te criou para você se tornar um filho de Deus maduro, um filho de Deus que se posiciona humildemente diante do seu Deus, que reconhece que é pecador, que carece da sua graça e que deseja ser transformado pelo seu Deus, que não quer mais viver essa autocomiseração, lambendo as suas feridas, as suas dores, mas quer romper e quer se tornar o homem que Deus o criou para ser. Ele quer viver o que Deus o chamou a viver. E ele quer ter tudo o que Deus tem para ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jabes parou de viver como uma vítima, parou de aceitar a dor como seu destino. Jabes decidiu romper. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Jabes decidiu romper. Você precisa de duas coisas. Duas coisas na sua vida. Faz assim comigo, duas coisas. Coragem, novamente, coragem e sabedoria. Você precisa viver duas coisas e ter duas coisas: coragem e sabedoria. Coragem para quê, pastor? Coragem para romper. Diz assim comigo: coragem para romper. Novamente, coragem para romper. Você precisa de coragem. Coragem para quê, pastor Beto? Para romper com os velhos pensamentos, para romper com a velha mentalidade, para romper com o velho jeito de viver, para romper com a velha vida. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Colossenses que o Espírito Santo de Deus nos transportou do reino das trevas para o Filho do reino do seu amor. Você estava morto, vivendo debaixo do governo do pecado, das trevas, mas um dia o Evangelho te alcançou, um dia o Espírito Santo de Deus operou em você a vida de Cristo, a vida de Deus, oi de Deus, e daí Ele te regenerou, Ele te transportou, Ele te tirou desse estado de escravidão, de estar vivendo debaixo do jugo do pecado, sendo governado pelo pecado, e Ele te transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora você mudou a sua condição, você não vive mais debaixo do governo do pecado, agora você vive debaixo do governo do Espírito de Deus. Agora você não está mais gerando morte na sua vida, você está gerando agora, sabe o que? Vida na sua vida.
A vida de Deus você está gerando em você. Por quê? Porque você está andando no Espírito. Porque você está sendo governado pelo Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus está todos os dias gerando em você vida, a vida de Deus. Romper para quê, pastor? Eu falei romper com o quê? Agora romper para quê? Romper para você viver o novo de Deus para a sua vida. Para você entrar no Kairos de Deus, no tempo de Deus. O tempo do homem é o Cronos, mas o tempo perfeito, o tempo de Deus é o Kairos. Romper para você viver o tempo de Deus na sua vida. Romper para você mergulhar e entrar no tempo de Deus. Para você viver a estação de Deus, o ciclo de Deus. Maria rompeu. Maria Farina, é isso? Certo, pastor? Maria Vitória Farina, é isso? Obrigado, pastor. Ela decidiu romper. E ela entrou no Kairos de Deus. Ela discerniu o Kairos de Deus na vida dela. E agora ela vai começar a viver o ciclo de Deus na vida dela. Um novo ciclo, uma nova estação, uma nova etapa. Por quê? Porque ela discerniu. E ela discerniu por quê? Porque ela ouviu e obedeceu. Muitos estão ouvindo, mas não estão escutando. Quando você vai para o dicionário, ouvir significa literalmente capturar um som. Eu estou falando, ao falar, eu estou emitindo um som. Ouvir é capturar um som, e escutar é você ouvir o que está sendo dito e compreender o sentido que está sendo dito. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É você ouvir a voz de Deus, entender o que Ele está falando e obedecer. Eu ouço a voz de Deus, eu entendo o que Ele está falando e eu obedeço. Eu creio no que Deus está falando, eu confio no que Deus está falando e eu obedeço. E ao ouvir, crer e obedecer, eu entro no tempo e no Kairos de Deus. Fala assim comigo: ouvir. Fala mais forte: ouvir, crer e obedecer. Você precisa fazer ao longo de 2025, do ano inteiro, 3 coisas simples. 3 coisas simples que vão gerar assim uma revolução na tua vida, na tua história. A partir de hoje, ao longo de todo o ano. O que é, pastor? O que mesmo? O que? Ouvir, crer e obedecer. E amanhã, pastor? Amanhã, segunda-feira, o que é que precisa fazer? Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa crer no que Ele está falando. E você precisa obedecer. Pastor, e próximo mês? Ouvir, crer e obedecer. E nos próximos anos? Continuar ouvindo, continuar crendo e continuar obedecendo. Quantos estão comigo? Coragem para romper e sabedoria, pastor. Diz assim comigo: sabedoria para transicionar. Coragem, diz comigo: coragem para romper. Sabedoria para transicionar. Transicionar é você. Sabedoria para transicionar para você o quê, pastor? Como assim? Para você construir o novo de Deus, o que Deus quer que você viva, e ao mesmo tempo desconstruir o que você está vivendo, o que Deus não quer que você viva mais. Você precisa de sabedoria. Coragem para romper e sabedoria para transicionar. Para você encerrar um ciclo na sua vida e começar a viver um novo ciclo.
para você encerrar uma estação, uma etapa e começar a viver uma nova estação, uma nova etapa. Você vai precisar de sabedoria para transicionar, para construir o que Deus quer que você viva nesse novo ciclo e para desconstruir o que você está vivendo, o que não precisa mais viver nesse ciclo atual que você está vivendo. Você vai precisar de sabedoria. Amém? Jabes tomou a decisão mais radical que um homem pode tomar. Qual foi, pastor? Jabes decidiu invocar o Deus de Israel. Mas em segundo lugar, foi o que Jabes fez. Ele pediu a Deus. Primeiro, ele invocou o Deus de Israel. E segundo, Jabes pediu a Deus. E por que ele pediu? Primeiro, penso eu, irmãos, eu creio que ele pediu porque confiava em Deus. Pergunta que eu te faço: você confia em Deus? Você confia em quem você não conhece, sim ou não? Vou perguntar de novo. Você confia em alguém que você não conhece? Não. Você não confia. Nós confiamos em quem nós conhecemos. Você confia o teu filho e a tua filha aos cuidados de quem vocês não conhecem? Não. Isso é insanidade total, é irresponsabilidade, é loucura. Agora nós confiamos em quem nós conhecemos. Como é que está o seu nível de confiança em Deus? Quantos estão aqui comigo? Vou perguntar mais uma vez. Estamos no início de 2025. Você quer viver a transformação de Deus na sua vida? Você quer que Deus te abençoe muitíssimo? Você quer ver Deus te livrando do mal, te livrando das dores e alargando as suas fronteiras, sim ou não? A pergunta que não quer calar e que é determinante: qual é o teu nível de confiança em Deus hoje? O quanto que você está confiando em Deus, de verdade? O quanto você está confiando em Deus vai depender do quanto que você o conhece verdadeiramente. Quanto mais eu busco a Deus e mais o conheço e mais me torno íntimo dele e mais escuto a sua voz e mais consigo ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus na minha vida, mais eu passo a me tornar um homem que confia em Deus, a uma mulher que confia totalmente em Deus, inteiramente no Senhor. A palavra no hebraico para conhecer e reconhecer é a palavra yadá. A palavra yadá significa um conhecimento não teórico, acadêmico, mas é um conhecimento vivencial, é um conhecimento pessoal, é um conhecimento experimental. Eu conheço porque eu tenho um relacionamento com o meu Deus. Eu conheço porque eu vivo com o meu Deus, porque eu tenho comunhão com Ele. Eu conheço a Deus porque eu tenho experimentado da presença de Deus na minha vida. É o que o teu pai mais quer, meu irmão. Ele quer que você o conheça verdadeiramente. De verdade. No nome de Jesus. Amém? Jesus disse em Mateus 7, 8: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Agora eu creio que Jabes pediu a Deus também, eu creio que ele pediu porque tinha uma ambição. Qual era a ambição de Jabes? Qual era a ambição desse ilustre desconhecido? Qual era a ambição dele? Eu escrevi assim: ser tudo o que o Senhor o chamou para ser, e ter tudo o que o Senhor tinha para lhe dar. Por isso que ele foi direto, pastor Cirlane. O texto diz que ele invocou a Deus e pediu.
Senhor, que me abençoes muitíssimo. Senhor, eu quero ser tudo que o Senhor me criou, e me chamou para ser, mas eu quero também tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero a tua bênção, Senhor. Eu quero que tu me abençoes muitíssimo. Eu não quero abrir mão da tua bênção sobre a minha vida. Veja que o me abençoe é muito mais do que um simples pedido. Essas palavras de Jabez revelam um coração sedento por toda a plenitude de vida que está em Deus. Jabez disse, que me abençoes muitíssimo. E eu digo para você, sabe o quê? Eu te recomendo hoje à noite essa oração, para ela estar disponível em todas as estações da sua vida. Se me abençoares muitíssimo, que me abençoes muitíssimo. Uma oração para começar a vida cristã, mas uma oração para terminá-la. Uma oração que nunca estará fora do contexto em suas alegrias e tristezas. Aquele que Deus abençoar será abençoado. Nós precisamos lembrar dessa verdade, meus irmãos. Aquele que Deus abençoar será grandemente abençoado. Portanto, se eu creio em Deus e na sua palavra, no que ela diz, eu quero sim a bênção de Deus. Eu quero sim que Deus me abençoe a minha vida, abençoe meu casamento, abençoe a minha esposa, os meus filhos, abençoe os meus irmãos, os meus amigos, porque eu creio que o Deus que eu amo e sirvo é um Deus abençoador. Que aquele que Deus abençoar será fortemente e grandemente abençoado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os nossos pais e amigos podem e querem nos abençoar. Isso é uma grande bênção. É um prazer ser abençoado pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos. A bênção de um pai honesto, de um pai santo e cristão, é um rico tesouro para o seu filho. A bênção dos nossos pais espirituais também é abençoadora. Apesar de tudo que os nossos pais, amigos e irmãos podem fazer, são muito aquém do que desejamos ter e receber do Senhor. Por quê? Porque o Senhor pode abençoar com autoridade, meus irmãos. As bênçãos de Deus são ilimitadas. A vontade do Senhor é perfeita, é onipotente. Certa feita, Davi orou, 2 Samuel 7:29. Segundo Samuel 7:29. Com a sua bênção, seja a casa do teu servo abençoada para sempre. Oração de Davi. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti. Pois tu falastes, ó soberano Senhor, oração de Davi, pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. 2 Samuel 7:29. E agora que seja do teu agrado abençoar a casa de teu servo, para que ela permaneça para sempre diante de ti, pois tu falaste, ó soberano Senhor, e quando concedes uma bênção a teu servo, é uma bênção para sempre. Percebem? Aquele a quem Deus abençoar será grandemente e fortemente abençoado. Amém? Irmãos, nós precisamos abrir mais os nossos lábios, a nossa boca. Para quê, pastor? Para abençoar e não amaldiçoar.
Nós precisamos, neste início de ano, sabe o quê? Fazer sabe o quê? Dar um basta a toda murmuração na nossa vida. Dar um basta a todo espírito de crítica, a todo espírito de maledicência, de fofoca, que só causa destruição, todo espírito de comparação. A gente tem que dar um basta nisso, meus irmãos, e temos que voltar a ser o que Deus nos chamou a ser. O que foi que Deus disse para Abraão? Ser tu uma bênção, que você, Abraão, e a tua família e a tua casa sejam uma bênção para todas as famílias da terra. Meus irmãos, nós não podemos só crer nisso, nós precisamos nos tornar isso, uma grande bênção. Como é que eu faço, pastor? Seja uma grande bênção, abençoe os seus, abençoe a todos, abra a tua boca para abençoar, para declarar vida, para declarar bênçãos, para declarar a bênção de Deus. Meu irmão, pastor, seja mais claro, meu irmão, mude a sua rotina, mude a sua agenda, mude os seus hábitos. Como assim, pastor? Comece a partir de hoje a ler a Bíblia em voz alta na sua casa e a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Por quê, pastor? Porque o Evangelho é o poder de Deus, a palavra de Deus ela é viva, e quando nós declaramos essa palavra que é viva, Hebreus 4, e gera vida, Provérbios 4, meus irmãos, essa palavra que é a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, ela tem poder para salvar, para libertar, para curar, para restaurar, para transformar realidades. Glória a Deus. Tem criança crente aqui? Aleluia. Olha aí. Sejamos como as crianças, irmãos, diz a Bíblia. Sejamos como as crianças, que alegremente abrem os seus lábios para dizer glória a Deus, amém, aleluia. Olha aí. O Espírito Santo está falando. Ele está falando. Ele usou uma criança aqui nas primícias e ainda continua usando crianças. Quem? Jesus nos diz para imitá-los. Sejamos como as crianças. Irmãos. Glória a Deus. Eu quero concluir quero ficar apenas nesse primeiro pedido, né? A primeira parte do versículo. Que me abençoes e amplie o meu território. Alargue as minhas fronteiras. Eu quero compartilhar com a igreja hoje à noite o que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de mim, diante dessa palavra, dessa verdade. Já besourou, abençoe-me de fato, abençoe-me muitíssimo e amplie o meu território, alargue as minhas fronteiras. O Senhor tem falado comigo, irmãos, já faz algumas semanas, desde o ano passado, sobre um tempo de ampliar as fronteiras, de ampliar os territórios, sobre um tempo de expansão. E eu quero concluir compartilhando com você o que o Espírito Santo de Deus fez saltar diante do meu coração, do meu espírito. Sobre esse tempo de expansão. Primeiramente, eu entendo essa palavra espiritualmente como sendo um ampliar espiritual, um sair de um nível raso para entrar em um nível profundo. Já foi dito aqui desde o começo do culto, ao longo de todo o culto. Não dá, meus irmãos, para nós nos contentarmos
com uma vida superficial e rasa. O Senhor está nos chamando neste ano outra vez para nós imergirmos onde, pastor? Nas profundezas de Deus. Para nós mergulharmos no rio de Deus. Chega, irmãos, chega de vivermos um marasmo na nossa vida, chega de vivermos uma apatia espiritual, chega de vivermos uma mediocridade na nossa vida. Chegou a hora de nós rompermos, irmãos, rompermos com toda mediocridade, rompermos com toda apatia, rompermos com todo marasmo, com todo pensamento dividido. Ora quer Deus, ora não quer, ora se santifica, ora não se santifica. Chegou a hora de você romper com essa realidade que Deus não quer mais para você, que não te pertence mais, porque você é um novo homem, uma nova mulher, um homem de Deus, uma mulher de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você tem o Espírito Santo de Deus, e Deus diz para você: enchei-vos do Espírito. Em outras palavras, sejam governados pelo Espírito. O Espírito Santo não quer só habitar em você, não quer só habitar em mim, pastor, não. Ele quer habitar em você para governar você. Ele habita em você, sabe para quê? Para te ensinar a se tornar um homem de Deus maduro. Romanos 8, 29. Deus nos predestinou para sermos semelhantes a Jesus. O Espírito Santo de Deus está dentro de você. Ele é o Espírito da verdade, para te ensinar, para te instruir, para te orientar, para te auxiliar, para te encorajar. Para Caléu, aquele que está ao seu lado, para te encorajar, dizendo para você todo dia: meu irmão, ou homem de Deus, mulher de Deus, seja o que Deus te criou para ser. Viva a vida abundante que Deus tem para ti. Creia de todo o seu coração na palavra de Deus e nas promessas que Deus tem para a tua vida e para a tua descendência. O Espírito Santo de Deus está bradando todo dia dentro de você, todos os dias, não apenas aos domingos, nos cultos, mas muito mais no teu dia a dia. O Espírito Santo de Deus que habita em você está bradando todo dia: se torne um discípulo autêntico e frutífero de Jesus. Segundo lugar, essa expansão, esse ampliar de territórios seria um mudar de ambiente. Escutem. Como assim mudar de ambiente, pastor Beto? Como assim? É trocar um ambiente de incredulidade por um ambiente de fé. É deixar de viver incrédulo para um viver e andar pela fé. Isso fala sobre começar a criar um ambiente de fé na sua vida e na sua casa. Muitos irmãos, muitos estão criando e gerando todos os dias aqui na sua mente, no seu coração e no seu lar, um ambiente de incredulidade. Essa expansão, esse tempo de expansão, além de ser uma expansão, um tempo de expansão e crescimento espiritual absurdo, fala também de nós deixarmos de criar nas nossas vidas, nos nossos lares, um ambiente de incredulidade e passarmos a criar intencionalmente um ambiente de fé aqui dentro, na nossa mente, no nosso espírito e na nossa casa. Começar a criar um ambiente de fé. Quem é que tem que criar, pastor? É você. Como? Buscando a Deus, se entregando a Deus todos os dias, crendo nele,
e confiando no sobrenatural de Deus. Como é que eu faço para criar esse ambiente de fé na minha vida, pastor? Irmãos, é vivendo uma vida de devoção, é vivendo uma vida de adoração, de oração, de intercessão, uma vida de entrega. Em terceiro e último lugar, essa expansão eu vejo como uma renovação de mente. Seria buscar uma renovação de mente para operar a partir do céu e não da terra. Colossenses 3:1 fala sobre nós buscarmos as coisas do alto. Efésios 2:6 vai falar que nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos peregrinos. E como peregrinos que somos, precisamos viver e operar a partir do céu e não a partir da terra. Eu te pergunto, Cristo, Jesus, operava a partir do céu ou a partir da terra? Hein, irmãos? Jesus operava a partir do céu ou a partir da terra? A partir do céu. Se nós que somos os seus discípulos, seus filhos, seus seguidores, devemos imitá-lo, devemos viver e operar a partir do céu e não a partir da terra. E como é que é isso, pastor? Operar a partir da revelação e não da constatação. Constatação lida com a realidade, que necessariamente não comunica a verdade. Revelação lida com a verdade, que transforma as realidades. Quando eu ouço a voz de Deus, eu recebo a revelação de Deus, e ao receber a revelação de Deus, eu acolho na minha vida a verdade de Deus, que tem o poder de transformar as minhas realidades. Muitos dizem assim: em 2025, pastor, eu vou mudar minha realidade, eu vou trabalhar para mudar minha realidade. Pastor, você vai ver, eu vou dar o meu melhor para mudar minha realidade, e quando eu conseguir mudar a minha realidade, eu vou conhecer e viver a verdade. Isso é um engano, irmãos. Isso é um engano. É um engano você pensar que ao você mudar a tua realidade, você vai acessar a verdade de Deus. Isso é um engano. Como é que acontece no reino de Deus? Você precisa primeiro conhecer e viver a verdade para transformar as realidades de sua vida, internas e externas. Internas e externas. Amém? Fique em pé, no nome de Jesus, vamos orar. Você recebe essa palavra? Amém? Essa palavra para o seu coração. O quanto que este homem, esse ilustre desconhecido chamado Jabes, nos encorajou nesta noite. Que você, assim como ele, você não se conforme com um destino que não seja o destino de Deus na sua vida. Jabes se conformou com o seu destino, com o seu nascimento, com o seu nome. E ele disse: eu quero viver a transformação na minha vida. Eu quero viver a transformação na minha vida. Jabes então invocou a Deus, buscou a Deus de todo o coração. Que você possa fazer o mesmo, amém? Amém? Feche os seus olhos, ergue as suas mãos. No nome de Jesus, ergue as suas mãos, feche os seus olhos e adora o Senhor nesse momento. Feche os seus olhos e adora aquele que te ama. Declara para aquele que te ama o quanto que você o ama, o quanto que você o ama e o quanto que você quer viver a transformação de Deus na tua vida e na tua história. O quanto que você vai agora, a partir de hoje, se posicionar diante dele. O quanto que você deseja que ele te abençoe muitíssimo. Que ele abençoe a tua vida muitíssimo. Que ele te livre do mal e da dor. E que ele amplie as tuas fronteiras.
Meu irmão, eu profetizo que em 2025 será um ano de crescimento espiritual extraordinário na tua vida. Que em 2025 você vai crescer de forma sobrenatural e extraordinária. Eu declaro que em 2025 você vai passar a criar e a gerar na tua vida e na tua casa um novo ambiente, um ambiente de fé, um ambiente de fé, um ambiente de vida. Meu Deus, e eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo que em 2025 você terá a mente de Cristo, uma nova mente, uma mente celestial, a mentalidade da eternidade, para operar e viver não a partir da terra, não a partir da terra, mas a partir do céu, a partir do céu. Meu Deus, abençoa-nos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, e amplia as nossas fronteiras, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos da dor, e que aconteça conosco, Senhor, o que aconteceu com Jabes. O texto diz: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que o Senhor lhe conceda, meu irmão, que o Senhor lhe conceda o que você está pedindo a Ele, em conformidade com a sua vontade e com a sua palavra. Que o Senhor lhe conceda, no nome de Jesus.